A primeira pergunta é do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. O VAR voltando a apitar o jogo, Bruno Henrique, mesmo de casa, postou no Twitter que se fosse ele, seria expulso. Agora, como explicar Rodinei na ponta, tendo Kennedy no banco? E para que colocar 3 zagueiros e 3 volantes, se o Flamengo, no primeiro tempo, jogando ofensivo, ditou o ritmo do jogo? Bom, é muito simples, né? É o que eu falo. As pessoas têm todo o direito de perguntar, mas não têm as informações nossas aqui dentro. O Kennedy, por exemplo, viajou com o tornozelo inchado. Ele havia machucado ontem no treino. E durante o intervalo do jogo, no momento que ele estava aquecendo, ele avisou a comissão técnica que não tinha as mínimas condições de entrar em campo, porque o tornozelo dele estava inchado e estava bastante dolorido. Então, não sei se vocês viram na televisão que quando começou o segundo tempo ele tirou a chuteira e começou a fazer o tratamento. Então, o Kennedy... Eu não tinha o Kennedy no banco. E as opções eram o Rodinei, sim, por um lado. O Michel, no final do jogo, ele cansou. E eu tinha o Vitor Luiz, que joga no lugar do Gabriel. Então, essas eram as minhas opções. Quando eu fiz essas trocas basicamente iguais contra o Atlético que nós ganhamos, foi tudo bem. Eu acho que o mais importante de tudo, independente se nós estávamos com 3 volantes, 3 zagueiros, eram as opções que eu tinha. E no momento que eu fiz essas trocas, estavam faltando 3, 4 minutos do jogo. O que nós não podíamos ter deixado é tomar aquele gol, praticamente no último lance do jogo, faltando 1 minuto. Então, infelizmente, a gente tem muita gente de fora, voltando de lesões, jogadores suspensos. Então, eu optei por isso, porque eram as opções que eu tinha hoje no banco. Pergunta de Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Renato, no primeiro tempo, o Flamengo teve um bom desempenho saindo em velocidade e aproveitando os espaços que o Atlético dava. Já no segundo, passou todo o tempo acuado e com muita dificuldade de levar perigo, fora uma postura assustada que ficou nítida. Por que essa mudança de comportamento tão grande de um tempo para o outro? Não foi ordem. A equipe tanto é que voltou a mesma para o segundo tempo. O problema é que o adversário começou a pressionar bastante, começou a empurrar a gente lá para trás. É uma coisa que acontece no futebol, não é só com o Flamengo não. O adversário vem por tudo ou nada, começa a jogar bolas longas, você tem que se proteger e procurar sair rápido, principalmente quando você tiver a bola. Tentamos isso algumas vezes, infelizmente não foi possível. Continuamos tomando a pressão, infelizmente tomamos um gol. E depois, no momento, volta a repetir das substituições, praticamente a bola não podia nem chegar mais próximo da nossa área. Faltando 2 minutos, e infelizmente tomamos um gol de bola parada. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Ainda há chance para o Flamengo no Brasileirão? Enquanto houver chance, o Flamengo vai brigar. De hoje para amanhã, nós diminuímos mais um ponto em relação ao Atlético. O Atlético tem o jogo dele amanhã, depois nós temos nossos jogos atrasados. Tem muita coisa ainda para acontecer no Brasileiro. E eu continuo acreditando muito no Brasileiro, da mesma forma que o meu grupo está acreditando. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Renato, é normal uma equipe apresentar apagões durante os jogos de maneira frequente? Não são maneiras frequentes, não. Os apagões acontecem em qualquer equipe. Não é só no Flamengo, não. A gente também precisa dar méritos pro adversário, que pressionou bastante, buscou espaço. Tem um time bastante entrosado, praticamente a equipe joga sempre a mesma, juntos, então tem entrosamento, principalmente nas bolas aéreas, nas bolas longas. Tem que dar os méritos para eles também. Eu levo em consideração que deu apagão no time do Flamengo. O time do Flamengo brigou, lutou durante os 90 minutos. Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, de quem é a responsabilidade do empate? Da arbitragem ou do time? Não, se eu for falar aqui da arbitragem, tem 2 coisas. As pessoas, uma que eu não gosto de falar de arbitragem. Outras pessoas vão falar que é desculpa. Mas hoje a arbitragem passou dos limites. Hoje ela passou dos limites. Na expulsão do jogador, o Kaiser, ele devia ter sido expulso. Foi uma agressão por cima e por baixo. Tanto é que o juiz o expulsou na hora. Aí mais uma vez, o VAR entrou em ação. Porque quando eu falo que o VAR que apita o jogo, ninguém acredita. Aí tinha que fazer essa pergunta para o árbitro de vídeo. E ao mesmo tempo o árbitro do jogo.
Mas eles não dão entrevista, eles vão embora. Na próxima rodada, eles vão estar trabalhando de novo. Nós que trabalhamos aí arduamente, diariamente, para buscar o resultado, nós somos os criticados. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para o Gaciba e para os árbitros, no próximo jogo, meu jogador pode dar soco, então. Meu jogador vai poder agredir. Pode olhar no VAR, ele deu um soco. Não, mas não precisa ser expulso. Não sangrou, não quebrou os dentes do adversário. O que precisa fazer para ser expulso? Essa é a pergunta que você tem que fazer para a arbitragem. Essas perguntas tem que fazer para o Gaciba. Não é possível. Está ali o lance. Agressão. Por muito menos uma agressão, o jogador tem que ser expulso. E o jogador que foi expulso e voltou, foi o que fez o primeiro gol. E fica por isso mesmo. Nós chegamos ao ponto do VAR não deixar expulsar o cara que agrediu. Mas amanhã vão estar lá os entendidos falando que eu estou dando desculpa. E esses mesmos, amanhã depois, se um jogador meu agrediu o adversário, por muito menos, e for expulso, eles vão falar que foi expulso justamente. O futebol brasileiro, ou ele muda, ou ele está acabando. Eu sempre fui a favor do VAR. O VAR é uma ferramenta que é impossível você errar. Então, para você ver o quanto as pessoas estão trabalhando no VAR incompetentes. Porque não é possível, não estou falando só do jogo do Flamengo, não é possível você ter todo o lance, de todos os ângulos, e você conseguir errar. Não é possível. Não é possível. Sinceramente, não é possível. Ou se muda isso, ou o VAR vai continuar apitando o jogo. Eu gostaria de saber o árbitro do VAR hoje, num próximo jogo, se ele estiver apitando e tiver uma agressão dessa dentro do campo, você não vai expulsar o jogador. Eu gostaria de saber isso. Já que nós chegamos a um ponto de termos agressões do futebol permitidas, mas amanhã eu volto a repetir, vão ter os entendidos. Não foi justamente, não tinha que ser expulso. E assim vai o futebol brasileiro. O que eu vou fazer? Vou ficar nadando contra a maré, ficar dando soco em ponta de faca? Eu sou um treinador, eu tenho que treinar minha equipe, mas está demais. Hoje realmente foi demais. Sinceramente, se eu visse um lance desse em qualquer jogo, em qualquer partida de outras duas equipes, eu não teria que nem ir no VAR. Eu vi agressão, tem que expulsar na hora. E aí vai no VAR e volta atrás. Bom, realmente, então, a partir de agora, pode ter agressão no futebol. Pode ter agressão. Se não sangrar e não quebrar nada, segue o jogo. Pelo menos foi o recado que eles mandaram hoje pra gente, né? Que pode ter agressão no futebol. Mas amanhã, volto a repetir, as pessoas vão falar que eu estou dando desculpa. Não estou dando desculpa, não. Eu tenho a minha parcela, nós temos a nossa parcela pelo empate, sim. Mas, se ele tivesse sido expulso, né, a história seria bem diferente no jogo. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Guilherme, da Rádio Bangu. Renato, o que explica a queda de rendimento do time no segundo tempo? É uma coisa que acontece, já falei em qualquer equipe. Principalmente, essa é a pergunta que as pessoas têm que levar em consideração, que eu não aguento mais responder, as pessoas têm que começar, né, olhar o futebol também. O Flamengo vem jogando a cada 3 dias. Os jogadores são seres humanos. Eles cansam, eles não param. Tem que treinar, viajar e jogar. Treinar, viajar e jogar. Sempre uma decisão. Sempre gente machucada, sempre gente suspensa. As opções vão diminuindo. E o jogador, ele é um ser humano. Ele cansa. Eu vejo equipes disputando uma competição só, com vários jogadores no departamento médico. Disputando uma competição só. O Flamengo até ontem está disputando 3 competições. O Flamengo não para. A cada 3 dias é uma decisão. Aí me perguntaram na última coletiva, esse mês de novembro o Flamengo vai jogar a cada 3 dias. Ué, o Flamengo vem jogando de domingo a domingo? O Flamengo vem jogando assim há 3 meses. E até o final do ano vai continuar jogando assim. Mas as pessoas não querem saber se está machucado, se está suspenso, se o jogador não é humano ou não, se ele cansou ou não. As pessoas só querem saber do resultado. E o resultado hoje, apesar de, infelizmente, a gente ter cedido empate no final do jogo, o Flamengo continua bem vivo ainda no Campeonato Brasileiro. Fim da coletiva de imprensa. Acho que o segundo tempo fomos
abaixo, né? O primeiro a gente conseguiu controlar bem o jogo, fizemos os gols. O segundo a gente parou de jogar, começamos a dar muita bola longa. Felizmente também quem fez o gol, né, que era para estar expulso, então acabou mexendo um pouco com o jogo, mas a gente tem que olhar para nós, o que a gente está fazendo de errado, para a gente seguir melhorando aí. Dificultou, lógico, o campeonato, mas a gente vai brigar aí até o final.